Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo aqui eu queria dar dois recados aqui bem rápidos, tá? O primeiro é que além de PicPay e Bitcoin, eu também aceito agora doações via Mercado Pago, tá? Então se você quiser fazer uma contribuição aí pro canal, estou aceitando de braços abertos. E se você já fez alguma nesses três meios aí, saiba que você mora num lugar muito especial no meu coração, tá? Então são essas três formas aí. E o segundo recado é que agora nós temos um Discord, tá? Então eu criei um canal no Discord, tá? Pro nosso servidor. Quer dizer, eu criei um servidor no Discord aqui pro canal. E se você tem Discord e gosta de lógica e quer trocar uma ideia comigo lá e com o pessoal, é só entrar e me marcar. Nessa quarentena eu tô lá direto, então entra lá que a gente troca uma ideia, tá? São só essas duas coisas que eu queria falar. Então vamos pro vídeo, que é sobre negação de quantificadores, beleza? E o conteúdo desse vídeo aqui, na verdade, eu já falei sobre ele no vídeo anterior, mas eu vou falar, eu resolvi fazer um vídeo, né, específico sobre isso para reforçar um pouco mais. Eu lembro que alguém tinha me perguntado sobre isso, eu não me lembro se foi em algum grupo do WhatsApp ou se foi um comentário, mas alguém me perguntou sobre isso daqui e eu vi que de fato não estava tão claro quanto eu gostaria, então eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Então, eu vou falar sobre a regra da interconversão de quantificadores de novo, tá? Na verdade, eu não vou falar sobre essa regra, mas eu vou dar um macetezinho que você pode ter na hora que você está fazendo a dedução para evitar perder tempo e acabar fazendo alguma coisa de errado, tá? Então, quando eu estou fazendo uma dedução, geralmente eu não escrevo as regras do lado, tá? E eu corto, eu faço alguns atalhos e tal, só para eu ver se está certo. E se tiver certo, eu tiver que mandar a dedução para alguém, eu faço direitinho, né? Escrevo do lado as inferências e tudo mais, tá? Então eu vou mostrar aqui alguns dos atalhos que você pode fazer para você pensar mais rápido na hora de você fazer uma dedução que contenha negações e quantificadores, tá? Então vamos considerar uma quantificação múltipla qualquer, tá? Ou melhor, antes disso, nas quantificações múltiplas, o que a gente pode ter? A gente tem três casos, né? A gente pode ter três casos. Primeiro, é a gente ter uma fórmula que tem apenas quantificadores universais, né? A gente pode ter aqui para todo x, para todo y e para todo z, φ, né? Uma fórmula qualquer, px, yz, ou px ou qz, sei lá, enfim, qualquer fórmula aqui, né? Ou a gente pode ter uma fórmula que apenas tem quantificadores existenciais, né? Então existe um x, existe um y e existe um z, tal que φ, por exemplo, né? Ou a gente pode ter uma fórmula que tem os dois, né? E aqui uma infinidade de coisas pode surgir, né? Para todo x existe um y e existe um z, tal que alguma coisa, né? Tal que θ, sei lá. Ou então existe um x, tal que para todo y existe um z, tal que não sei o que. Então a gente tem uma infinidade de coisas que pode acontecer, tá? Mas são esses três casos, ou são todos os quantificadores são todos universais, ou são todos existenciais, ou é uma mistura de existencial com universal, tá? Isso aqui é quantificação múltipla. E agora a gente vai falar sobre negação de quantificadores. Eu vou falar sobre a negação de quantificadores na quantificação múltipla, que é onde eu acho que está o problema, tá? Não é exatamente um problema, mas é onde você pode acabar se confundindo. Mas vamos supor que você quer negar essa primeira fórmula aqui, tá? Você quer negar isso tudo. Como é que você aplicaria a regra da interconversão de quantificadores para negar isso daqui, tá? Se você não lembra, eu vou escrever ela aqui do lado, tá? Interconversão de quantificadores, tá? Ela diz que se você nega uma fórmula universal, isso aqui é equivalente a você afirmar uma fórmula existencial que nega a fórmula sobre a qual o quantificador está atuando, né? Qual é a fórmula sobre a qual o quantificador está atuando? É o φ aqui. Então a gente vai negar esse φ, tá? Então não é o caso aqui φ. E o contrário também vale, né? Se você negar uma fórmula existencial que se aplica a uma fórmula φ, isso aqui é equivalente a você afirmar uma fórmula universal que se aplica à negação de φ. Beleza? É isso que essa regra diz. Então, como é que você aplicaria essa regra nessa primeira fórmula aqui? Eu vou apagar essas duas, tá? Já que a gente não vai usar. E se a gente fosse fazer uma dedução e quisesse simplificar isso daqui, né? Puxar essa negação mais para frente, que inclusive eu recomendo que seja feito, né? Sempre que você tiver uma fórmula que nega um quantificador, você usa essa regra aqui de interconversão, porque assim você deixa o quantificador livre, né? E aí você pode aplicar as regras de quantificadores, né? Se a gente quisesse instanciar essa primeira fórmula aqui, do jeito que ela está, a gente não consegue. A gente tem que tirar essa negação daqui. Como que a gente tira? Usando essa regra, tá? Então, negando aqui uma fórmula que é universal, a gente vai ter o quê? Olha aqui, está escrito aqui. A gente vai ter uma fórmula existencial. E depois do x, do existencial, a gente vai ter uma negação, tá? Então, é isso que a gente vai ter aqui. Existe um x. Agora sim vem a negação, né? Essa negação que estava aqui, ela pulou para cá, andou uma casinha para a direita. E agora a gente vai repetir
tudo o que está à direita desse quantificador aqui, dessa primeira fórmula, tá? Que é o que está entre esses parênteses aqui. Então a gente vai repetir isso aqui tudo, né? Para todo y e para todo z, φ. Beleza? Legal, agora a gente tem uma fórmula que é existencial. Se a gente quisesse, a gente poderia aplicar uma instanciação existencial aqui. Mas aí se a gente fizesse isso, a gente acabaria com uma fórmula que começa com uma negação de novo. Então, uma coisa boa a se fazer é pegar essa negação e jogar ela para o lado de novo, jogar ela para a direita. Tentar sempre mandar ela o máximo para a direita possível, tá? Então vamos fazer isso aqui de novo. A gente vai repetir, né? Existe um x. Aqui a gente está negando uma fórmula universal. A gente vai aplicar a mesma regra, né? A gente vai ficar então com um existencial, existe um y. E essa negação que estava aqui, ela passa para a direita, né? Então, à direita do y, a gente vai colocar essa negação agora, né? E aí repete o que está à direita, que é para todo z, φ. Beleza? Negação aqui andou mais uma casa. E, caso eu estou falando, enfim, é só um jeito de falar, né? Vocês entendem. Mas, aplicando mais uma vez a regra, a gente tem que existe um x, existe um y. Aqui a gente está negando um universal, a gente vai ficar com um existencial. E depois desse existencial vai ter uma negação. E a gente repete o φ. Tá? Então essa aqui é a forma simplificada dessa primeira fórmula aqui. Tá? A gente tem que aplicar então 1, 2, 3 vezes a regra de interconversão para chegar nessa fórmula aqui. Tá? E a gente demora bastante tempo fazendo isso daí. Numa dedução você precisa fazer porque essa regra se aplica a fórmulas que tem um quantificador só. Né? Essa regra aqui. Mas se você tiver uma quantificação múltipla, você vai ter que aplicar essa regra várias vezes. Tá? E qual que é a dica que eu dou então? Quando você estiver fazendo a dedução, para você fazer isso aqui mais rápido, basta você ter em mente que quando você está negando um universal, tá? Eu vou até botar isso aqui mais para baixo. Quando você está negando, essa negação ficou linda, olha só. Você está negando uma fórmula que é universal para todo x, px. Isso aqui é bastante lógico, na verdade, né? Se você diz que não é o caso que todo mundo é verde, por exemplo, então você está dizendo que existe alguém que não é verde, né? Então, é o que está escrito aqui, ó. Se não é o caso que para todo x, φ, né, para todo x todo mundo é verde, por exemplo, então isso quer dizer que existe alguém que não é verde, beleza? Então, é um pensamento, ele é bastante lógico, né, faz bastante sentido. Então, se você está dizendo que não é o caso que para todo x, px, então isso daqui é a mesma coisa que você dizer que existe um x que não é px, tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, sempre que você vir isso daqui, você pode trocar isso daqui por existe um x tal que não, tá? E aí o que vem depois do não você repete. Então, se você tiver aqui para todo x, para todo y, para todo z, para todo w e para todo, sei lá, qualquer coisa, v, e aí você tem uma fórmula depois, você não precisa, a princípio, né, enquanto você está pensando sobre o argumento, você não precisa aplicar essa regra trocentas milhões de vezes. Olha só, nesse caso aqui, se a gente estiver negando isso, você sabe que toda a aplicação dessa regra vai ser a mesma, vai dar a mesma coisa. Então, o que você pode fazer aqui é transformar todos esses quantificadores aqui em existenciais, tá? Então, você vai ter, existe um x, existe um y, existe um z, existe um w e existe um v. E agora sim, essa negação que está aqui, você puxa ela aqui para o final, antes do φ. Né? Então, você vai ter tal que não φ. Essas duas fórmulas aqui são equivalentes, tá? Você pode fazer aí e você vê que a gente perdeu muito menos tempo fazendo isso com essa fórmula que é maior do que com essa daqui, né? Que a gente teve que aplicar 3 vezes essa regra, tá? Então, isso aqui é um jeito muito mais rápido de você descobrir, né, entre aspas, como que é a simplificação de uma negação de uma fórmula com vários quantificadores, tá? Esse exemplo aqui é fácil porque eu coloquei vários quantificadores universais. Poderiam ser vários existenciais, né? Vou dar um exemplo aqui. Existe um x, existe um y e existe um z, tal que QXYZ, por exemplo, né? A gente quer negar isso daqui. Como é que a gente faz? De novo, quando você tiver aqui isso daqui, né? Você estiver negando um existencial, você pode trocar isso daqui pela afirmação do universal dessa mesma variável x aqui, e depois disso você põe a negação, né? E aí depois dessa negação você pega, você repete, né, tudo que está fora desse círculozinho, né, que no caso seria isso daqui, tá? Só que como são vários quantificadores e todos eles são existenciais, a gente pode fazer esse mesmo truquezinho daqui de cima. A gente sabe que quando a gente negar esse primeiro existencial aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter um universal e depois dele vai ter uma negação. Depois a gente vai ter um existencial de novo, né? Então existe um y,
tal que alguma coisa. Só que olha aqui, a gente está negando aqui de novo um existencial. Então a gente pode trocar isso daqui por um universal e depois a negação. E depois repete o que vem à direita dele, né? Que é, existe um Z tal que alguma coisa. De novo, aqui a gente tem uma negação de um existencial. Então a gente pode trocar isso daqui por um universal e depois desse universal a gente põe uma negação e aí sim a gente põe a nossa fórmula que está sobre o escopo desses quantificadores todos aqui. Né? Todos não, né? Enfim, ele está sobre o escopo desse último quantificador, mas um está sobre o escopo do outro e, enfim, acho que vocês entenderam, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que quando a gente tem vários quantificadores intrincados assim e são os mesmos, o truque é o seguinte: se você estiver negando toda a fórmula e os quantificadores forem iguais, você vai fazer o seguinte: você vai trocar um quantificador por outro. Então nesse caso aqui a gente tem vários existenciais, né? A gente trocou por vários universais e aí no final de tudo a gente colocou a negação. Quando não tiver mais nenhum quantificador, a gente põe a negação logo depois, negando tudo o que vem depois dela, tá? E toma cuidado, porque assim, nesse exemplo aqui, isso aqui é uma fórmula atômica, mas poderia ser uma fórmula molecular, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, para todo x e para todo y, a gente tem px ou não px. Isso aqui inclusive, ou não px não, ou não py, tá? Eu ia dizer que é uma tautologia, mas na verdade não é. Como que a gente faz para negar isso daqui? Usando esse esqueminha que eu falei. Bem, a gente tem dois quantificadores universais e a gente está negando os dois, então a gente pode transformar os dois para existencial, né? Mantendo nesse caso aqui não faz diferença, mas é sempre bom você manter a ordem das ocorrências das variáveis, tá? Se os quantificadores forem diferentes, isso aqui causa diferença sim. Eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive é no vídeo de quantificação múltipla, né? Eu vou deixar um card aí para você ver. Mas enfim, mantém a ordem, tá? Então primeiro aparece o x e depois o y. Então existe um x, existe um y, e agora a gente pega essa negação aqui, né? Já que não tem mais nenhum quantificador aqui, agora a gente pega essa negação e nega tudo o que vem depois, que é esse parênteses aqui, tá? É o que está dentro desses parênteses vai ser negado. Então px ou não py, beleza? E é assim que a gente faz. Se fosse com existencial, a gente faria a mesma coisa, tá? Agora, o que a gente faz se a gente tiver uma fórmula que tem quantificação múltipla, mas que tem vários quantificadores diferentes, né? Então, por exemplo, para todo x e para todo y, por exemplo, vamos supor que o nosso domínio de discurso seja aritmética, tá? A aritmética é o dos números naturais. Então a gente vai ter que para todo x e para todo y existe um z, tal que o z eu vou usar um símbolo aqui que eu ainda não expliquei, mas não faz diferença porque não vai ser útil pra gente aqui, tá? Que é o símbolo de identidade. Mas para todo x e para todo y existe um z, tal que o z é igual a x mais y, beleza? Isso aqui basicamente está dizendo que para quaisquer dois números x e y, se você somar os dois, vai existir um número que é igual a essa soma. Tá? É isso que essa fórmula aqui está dizendo. Não se preocupem com esse símbolo de identidade, nem com esse mais aqui. Esse mais, na verdade, aqui é um símbolo funcional, eu também não falei sobre isso ainda, mas, enfim, isso aqui não importa pra gente porque a gente quer falar sobre os quantificadores, tá? E vamos supor, então, que eu estou negando isso daqui. Também não vamos nos importar se isso é verdadeiro ou falso, tá? Vamos só nos ater à regra aqui dos quantificadores. Como é que fica a negação disso daqui? Primeiro a gente tem um universal, depois um universal e depois um existencial. Bem, a regra se mantém. A gente vai ter que trocar um quantificador por outro. Então, primeiro aqui a gente tinha um universal, a gente vai passar a ter um existencial. Então, existe um y. Depois a gente tem o quê? A gente tem um universal. Ele vai passar a ser um existencial. Então, peraí, y não, isso aqui é um x, eu estou viajando. Existe um x e existe um y, tá? E agora aqui a gente tem um quantificador existencial, né? Lembre-se que a gente aplicou implicitamente a regra nesses dois aqui, né? E agora a gente tem uma negação aqui, né? Que está escondida, que a gente não está mostrando ela, mas ela está aqui, né? Em tese seria isso daqui, né? Não existe um z. Se não existe um z tal que alguma coisa, isso quer dizer que para todo z não é o caso que essa coisa, né? Então a gente pode substituir esse quantificador existencial por um universal e aí sim, depois dele a gente põe a negação. Então essa negação que estava aqui foi lá para o final, depois do último quantificador, antes dos parênteses, tá? Isso é muito importante, antes dos parênteses. E ela veio para cá, né? E aqui estão os parênteses, né? E aqui a fórmula que a gente não mexe, por enquanto, né? Enfim, agora a gente não vai mexer. Mas a negação que estava aqui no começo foi lá para o final, depois do último quantificador.
E tudo que está aqui, né, entre esse começo e esse fim, a gente vai trocar. Então, onde tiver universal, a gente põe existencial. Onde tiver existencial, a gente põe universal, beleza? É bastante simples isso daqui. Só que essa inferência aqui, do jeito que ela está, pura assim, não existe uma regra de inferência que faça isso, tá? Por isso que eu falei, isso aqui é um hackzinho mental para você conseguir pensar mais rápido. Mas na hora de você escrever uma prova, se você quisesse provar, por exemplo, que isso daqui é equivalente a isso, aí você teria que aplicar a regra da interconversão, você teria que aplicar n vezes, sendo que n é o número de quantificadores que você tem, né? Que você tem intrincados assim, um depois do outro, beleza? Eu vou dar mais alguns exemplos aqui, tá? Então vamos supor que você tem aqui para todo x, vou fazer uma fórmula bem grande, bem zoada aqui agora, tá? Para todo x, para todo y, existe um z, tal que para todo w existe um v, e isso aqui é válido para ele. E a gente quer negar tudo isso daqui. Como é que fica essa belezinha aqui? Como é que a gente nega isso tudo? Para você pensar mais rápido, é só você usar essa dica que eu dei, né? Então você vai pegar essa negação aqui, você vai procurar o último quantificador que está nessa sequência toda aqui. Qual que é? É esse existencial aqui, né? Então você já sabe que a negação vai estar depois desse existencial e antes desses parênteses, tá? A negação vai negar isso aqui tudo, beleza? Não se esqueça disso, senão você vai fazer coisa errada aí, tá? Então a negação vai ficar aqui, tá? E todos esses quantificadores aqui, né? Onde tiver universal, a gente troca para existencial, e onde tiver existencial, a gente troca para universal. Então é isso que a gente vai fazer. Para todo x vai virar existe um x. Para todo y vai virar existe um y. Existe um z, vai virar para todo z. Para todo w vai virar existe um w. E por fim, existe um v, vai virar para todo v. E agora a gente põe a nossa negação, abre o parênteses grandão, que é esse daqui, tá? E escreve tudo que está entre esses parênteses grandões aqui, tá? É isso que vai ser negado, beleza? E essa aqui é a nossa fórmula, então. Essas duas fórmulas são equivalentes. Você pode aplicar aí a regra da interconversão para ver que de fato são, tá? E é muito mais fácil você pensar assim. Mas, de novo, quando você for fazer uma dedução, você precisa aplicar a fórmula. Nesse caso aqui, você precisaria aplicar a regra, né? Não a fórmula. A regra você teria que aplicar ela 5 vezes, tá? Uma para esse quantificador. Aí você teria... Como é que você ficaria com ele? Você ficaria... Eu vou até fazer aqui para vocês verem quanto tempo que a gente ganha fazendo isso daqui, tá? Então, aplicando a regra uma vez, a gente teria que existe um x, tal que não é o caso que isso aqui tudo. A gente repete. Beleza? Olha só que legal. 1 hora escrevendo isso daqui. Agora a gente tem uma outra negação. A gente vai fazer o quê? Mesma coisa. Então, repete o começo, né? O começo não muda. A gente tem a negação de um universal, a gente vai ter um existencial. E depois dele a gente tem uma negação. E repete tudo de novo. Beleza? De novo aqui agora, então, a gente tem um existencial negado. A gente vai transformar ele num universal. E depois desse universal vai ter uma negação. Então a gente repete aqui, né? Existe um x, existe um y. Aqui, então, foi o que eu falei, né? A gente vai colocar um universal no z. E depois dele tem uma negação. E depois repete tudo de novo. 2000 anos depois. E por fim aqui, então, esse existencial negado se transforma num universal. E depois desse universal a gente põe a nossa negação. E repete tudo isso daqui. Beleza? E a gente demora aqui o tempo para fazer isso, né? Ao mesmo tempo que o Frege demorou para inventar a lógica que a gente tem hoje. Mas, enfim, eu acho que isso aqui é o suficiente para você ver que essa dicasinha que eu dei aí, né, poupa bastante tempo. Então, isso aqui ajuda muito na hora de você pensar e você fazer essas conversões. Mas lembre-se de novo, estou sendo chato, estou falando porque é necessário, tá? Quando você for fazer uma dedução, você precisa fazer isso daqui tudo, beleza? Essa regra aqui, ó, se você olhar, ela não fala nada sobre o que você tem que fazer quando você tiver um universal e um existencial, tá? Opa, até travou aqui. Ela não fala sobre isso, tá? Então você tem que aplicar um por um, beleza? Então, é isso daí. Acho que o vídeo é esse. Se você teve alguma dúvida, se você não entendeu alguma parte, põe nos comentários aí que eu respondo sem problema nenhum. E é isso daí, tá? Eu vou até, inclusive, vou deixar alguns exemplos aqui para você tentar dizer como que é, né, a forma negada da fórmula que eu vou deixar aqui, tá? Então eu vou deixar alguns exemplos. Tenta fazer de cabeça, dá pra fazer de cabeça, tá? Você não precisa negar. Quando você chegar assim, quando você chegar nessa fórmula aqui, você não precisa pegar essa negação e aplicar ela aqui dentro, tá? Não precisa. Tenta só dizer como que vai ficar os quantificadores das fórmulas que eu vou deixar. Beleza? Então, esses aqui são os exemplos que eu deixei. Esse último aqui ficou meio torto, né? Tá meio subindo assim. Parece o gráfico do Bitcoin. Mentira, no Bitcoin tá assim.
Então tenta fazer aí. Eu vou colocar as respostas na descrição, tá? Eu não vou gravar um vídeo só para isso daqui, porque eu acho que, enfim, eu perderia muito tempo fazendo e não seria tão frutífero quanto eu só deixar na descrição. Então, eu sei que você está querendo agora abrir a descrição para ver a resposta, mas tenta fazer sem ver, tá? E depois você vê. E se você errou e não entendeu, assiste o vídeo de novo. Se tu continuar não entendendo, pergunta aí nos comentários que eu respondo, beleza? Então, é isto, até o próximo vídeo. Falou!